O noticiário para as empresas frigoríficas do nosso país tem sido muito preocupante. Nos últimos dias, essas ações acumulam quedas relevantes e, assim, colocam um alerta sobre o que pode acontecer para o futuro, principalmente em relação ao caso mais recente que foi identificado e registrado como o mal da vaca louca. Aqui nesse vídeo nós vamos entender o contexto que hoje está acontecendo e qual deve ser a empresa mais afetada diante desse novo cenário. Eu sou especialista em renda variável, analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, assim que você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Já não bastasse as últimas semanas em que o noticiário já não estava favorável, principalmente porque existe uma gripe aviária se aproximando no Brasil. Tudo começou lá na Europa, depois infectou a América do Norte, foi descendo, até a América Latina, chegou agora à América do Sul, com os países Uruguai e Argentina já encontrando casos de gripe aviária em seus países. É muito preocupante porque a Argentina e o Uruguai estão próximos da região sul do nosso país, onde existe 80% da exportação aviária para o restante do mundo. Então, se ultrapassasse aqui as fronteiras, existisse uma grande contaminação aqui aviária no nosso país, isso já poderia impactar em cheio muitas empresas, principalmente a BR Foods, que é dona das marcas Sadia e Perdigão, também tem como seu principal carro-chefe, sua grande linha de faturamento, as receitas vindo das exportações aviárias. Só que não bastasse somente essa exposição aviária a essa doença, que já vem registrando aqui na região, mas também agora mais recentemente, e aí sem sombra de dúvidas, é onde o mercado ficou ainda mais em pânico, se refere ao registro do mal da vaca louca em fazenda aqui no nosso país. O caso foi registrado em um animal macho de 9 anos em uma fazenda no município de Marabá, que fica no interior do estado paraense. Acontece que essa fazenda já foi isolada, a princípio não era lá uma fazenda muito grande, tinha no máximo 160 cabeças de gado e que a princípio já foi isolado pelas autoridades para fazer o estudo para identificar se essa doença é típica ou atípica. É importante entender se essa doença foi gerada de forma típica ou atípica, porque se for de forma atípica, inclusive os sintomas desse animal levam a acreditar que foi assim dessa forma, porque se assim for, acredita que a origem dessa doença foi algo natural no próprio animal, ou seja, não teria o risco de disseminação nem para outra parte do rebanho e, consequentemente, não iria espalhar para outras regiões do nosso país, assim como também não teria o perigo de disseminação para humanos. Só que enquanto esse laboratório canadense não chegar a uma conclusão final, as exportações brasileiras para a China já foram suspensas a partir do dia 23, quinta-feira. Em virtude disso, o noticiário, mais uma vez, ficou bem preocupado com o que pode ser as novas consequências. Afinal de contas, esse embargo das nossas exportações não é novidade no nosso país. Em 2021, nós também tivemos um caso semelhante em que o nosso país ficou proibido de fazer exportações durante 120 dias. Em 2019, já foi ter um cenário um pouquinho mais favorável, quando as exportações só foram embargadas durante o período de 2 semanas. Então, por a gente não saber qual que vai ser a duração desse embargo, pode ser que as empresas venham sofrer bastante. Inclusive, já existem alguns especialistas falando que, muito possivelmente, nós não vamos ficar impedidos de exportar durante quase 4 meses, muito porque em 2021 a China também tinha interesse por trás desse embargo. Afinal de contas, naquela ocasião, o preço das carnes estava muito caro. Então, à medida que você embargava e você depois só conseguia comprar com grande desconto aquelas carnes, você reduz o preço de venda das carnes lá na China, reduzindo então assim a inflação. Então existia um interesse político, econômico e ambiental por trás daquela decisão. Por isso, alguns especialistas, vendo que hoje o preço da carne já não está mais tão alto quanto antes, esse embargo talvez não seria tão grande. Mas ainda assim é tudo uma incerteza. E justamente por essa não ser uma novidade, quase de ano em ano existe algum problema, seja aviário, seja bovino, seja ali também envolvendo suínos, os frigoríficos do nosso país também já estão mais preparados a essa dinâmica. Inclusive a própria Marfrig, que tem 7 plantas aqui industriais no nosso país, por não conseguir fazer sua exportação do Brasil para a China, vai começar agora a dedicar as suas plantas industriais fora do país. Inclusive, ela tem plantas no Uruguai e na Argentina. Com a Minerva, a mesma coisa. A empresa não vai ser, então, legalizada para fazer exportação direto do Brasil, mas vai destinar a sua operação em outros países para aproveitar desse comércio. Então, essas empresas já têm esse costume. Elas sabem que essas questões sanitárias estão costumeiramente aqui no nosso cenário. Então, elas já têm justamente atuação em diversos países para que elas consigam fazer esse manuseio
para você fazer esse gerenciamento e não perder tantas vendas. Só que, mesmo as empresas estando mais protegidas, ainda é natural que vão ter alguns resquícios no quesito de vendas. Só que não fosse somente esse mal agora da vaca louca, mas existe um outro efeito que pode atrapalhar bastante as companhias. Eu digo isso porque nós, agora no setor de agropecuária, passamos por um ciclo de rebanho positivo. Isso é, há muito tempo atrás faltavam bezerros. Então, à medida que faltavam bezerros, começou a reter algumas vacas para engravidar e para ter os bezerros, para aumentar aquele seu rebanho. Isso foi durante muito e muito tempo, quando os bezerros eram muito caros, que obviamente compensava para essas empresas venderem bezerros. Agora que já tem muitos bezerros, ou seja, a oferta já ficou muito grande, a gente começa a ter um efeito já contrário, né? Um ciclo oposto, que agora começam a fazer muitos abates daqueles bezerros, então agora a oferta de carne sobe bastante, e quando você tem uma oferta muito grande, você reduz o preço. Então esse é o contexto agora. Nós temos agora muita quantidade para vender, mas com muita quantidade para vender, o preço unitário daquelas vendas tende a cair. Só que a China já tem um estoque de carnes muito alto, e isso começa a incentivar a sua demanda a partir do segundo trimestre de cada um dos anos. Então, qual é o contexto? A gente já tem agora uma proibição nas vendas, nós já temos um alto estoque de carnes lá na China, e agora nós temos o preço caindo. Então agora, juntando todos esses dados, nós encontramos que a venda, né, com a exportação, já vai ser impactada, tanto pela barreira sanitária, como também pelo alto estoque. E ainda assim, quando tudo isso normalizar, já vai ter uma dinâmica de preço muito inferior. Então a gente pode esperar que talvez o ano de 2023 não vai ser tão forte mais para essas empresas, igual já foi há 2, 3 anos atrás, quando elas bateram lucros recordes, rentabilidade recorde. Muito provavelmente isso não vai se repetir. Então vamos esquecer aquela mesma margem que as empresas já tiveram no passado. A dinâmica agora é bem diferente de anos atrás. Por isso, aquela margem de lucro que já estava começando a ficar pressionada pode piorar ainda mais. Inclusive, a Minerva, que até então era a empresa mais favorecida, era a empresa mais lucrativa aqui nesse setor, nem mesmo ela deve alcançar a barreira de 2 dígitos na sua margem EBITDA. Para 2023, está previsto que ela fique ao redor de 9%, enquanto para a JBS fica ao redor de 5%. Então, a Marfrig, um cenário ainda pior, diante de outros cenários, né, específicos para a companhia, de alto endividamento, deve ficar ali ao redor de 3 a 4%. Um cenário que era ruim pode piorar ainda mais esse ano, caso venha comprovar que essa doença mal da vaca louca venha ali se alastrar em mais rebanhos no nosso país. Inclusive, deve ser realmente a Minerva, a empresa que pode ser a mais impactada se comprovada se essa doença é típica ou atípica. Eu digo isso porque cerca de 20 a 25% da sua receita vem justamente do país asiático, enquanto as outras empresas, como o caso aqui da Marfrig, já têm uma exposição um pouquinho menor, ao redor de 6 a 7%, dependendo dos anos, enquanto que a JBS, por ser uma operação ainda mais globalizada, mais diversificada, tem uma exposição ao país asiático ainda menor, ao redor de 3 a 5% da sua receita. Então a Minerva, que até então era o queridinho desse setor, era o queridinho dos analistas, infelizmente pode ser a empresa que mais vem sofrer, justamente por já cair a sua margem EBITDA, não deve ultrapassar a barreira de 2 dígitos, como também agora pela maior exposição à China, diante agora de queda de demanda, de queda de preço, de queda de exportação, tudo isso pode impactar a companhia. Então mesmo que ela apresente ter ali um preço aparentemente atraente, com um EV sobre EBITDA ao redor de 4 vezes e meio, no máximo de 5 vezes, essa é uma empresa que talvez pode continuar barata durante mais um período, até porque os frigoríficos, diante de tanto risco que eles apresentam na sua estrutura, seja por eventuais problemas sanitários, por uma margem ali de lucro bem pressionada, historicamente problemas de governança e endividamento muito alto, não costumam negociar muito caro. Então talvez a Minerva, que já foi queridinha ali entre os economistas, analistas e pessoas do mercado, talvez pode não ter um desempenho tão atraente assim, inclusive pode ser aquela empresa mais impactada por causa do mal da vaca louca. E já em relação ali à gripe aviária, já que as empresas não têm uma exposição tão grande assim a aves, talvez a mais impactada venha a ser de fato a BR Foods, que também já acumula uma queda das suas ações muito grande aí ao longo dos últimos semestres, ao longo dos últimos meses, de fato é uma empresa bem problemática. Fato é, eu não gosto de investir aqui nesse setor, eu enxergo que tem muito mais riscos do que prós, então eu prefiro ficar agora de fora dessas companhias, mesmo sabendo que uma ou outra venha ficar barato e tudo mais, eu prefiro não me posicionar aqui nesse setor. Chegamos agora ao final desse vídeo, torcer para que essa doença seja de fato atípica e não venha disseminar para outros rebanhos, nem mesmo humanos, e que tudo isso sim, venha a se controlar o mais rápido possível, tanto para as empresas da Bolsa não sofrerem de noticiário tão ruim assim,
como também pensando aqui na parte ambiental, na parte social. Espero agora em troca um like também aqui nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque isso pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado e até mais. Valeu!